Olha, hoje depois um percurso, né? Um percurso em que eu mantive meu interesse pela Amazônia, mantive meu interesse pelos pequenos agricultores, mas fui diversificando. Não fiquei preso nisso. Aliás, eu sempre, desde o começo, quando eu trabalhava com a Amazônia, quando eu trabalhava com os pequenos agricultores, eu fazia questão de dizer, nós chamávamos de fronteira, porque aquilo era uma espécie de fronteira, ou de uma fronteira em movimento que estava sendo ocupado, áreas que estavam sendo ocupadas, né, pela sociedade brasileira. Então a gente usava esse termo fronteira nesse sentido, que é um sentido mais que veio dos Estados Unidos, né? A marcha para o oeste, aquelas coisas desse tipo assim. Mas eu sempre fiz questão de dizer que eu não estudava a fronteira, eu estudava a partir da fronteira, ou seja, eu queria ter um olhar para o Brasil e para o mundo a partir desse lugar, né? Então foi natural que depois eu não ficasse só trabalhando com a Amazônia, mas começasse a diversificar os meus interesses. E na medida em que você progride na vida, você também vira professor e vira orientador. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes o trabalho dos alunos também te orienta, você acaba sendo orientado pelo trabalho dos alunos, num certo sentido. Então eu desenvolvi novos interesses. Um deles foi na área da religião e da religiosidade popular. Eu trabalhei nisso e também orientei muitas teses nisso, né? Em relação a esses assuntos de religiosidade popular. E também, como eu comecei também a assumir posições, por exemplo, na SBPC, né? Onde eu comecei na regional da SBPC do Rio de Janeiro, e depois então nós criamos a revista Ciência Hoje, que depois acabou se transformando no Instituto Ciência Hoje, que além da revista Hoje também tem a Ciência Hoje das Crianças e tem também outros produtos. E acabei então indo começar a participar da SBPC, como também participando da ABA, que é a nossa Associação Brasileira de Antropologia, e da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Então comecei a assumir posições nisso. Eu fui presidente da ANPOX, foi o primeiro antropólogo presidente da ANPOX, porque antes só tinha cientista político e sociólogo como presidente da ANPOX. Eu fui o primeiro antropólogo a ser presidente da ANPOX. Então isso teve várias consequências. Uma é o interesse, a interdisciplinaridade. Eu acho que sempre também tive contato com pessoas de outras áreas. Dentro das ciências sociais, como no caso da ANPOX, e na SBPC e na Ciência Hoje, com colegas de muitas outras áreas. Sendo que o Museu Nacional, onde eu trabalhava, que é uma instituição muito importante no Brasil, muito tradicional, a antropologia estava junto com várias áreas da botânica, da zoologia, da geologia. Então sempre tive isso de mais de ambiente interdisciplinar, também sempre foi uma característica minha. Então por isso, eu passei a me interessar pela própria produção científica no Brasil e comecei a fazer uma espécie de antropologia da ciência, né? Que então passou a ser também um outro interesse meu, né? Então, e por aí vamos. O que me caracteriza hoje é o seguinte, é que eu estou aposentado, né? E a aposentadoria traz algumas consequências. E eu acho interessante isso aparecer num depoimento, porque cada vez mais as pessoas vivem mais, né? E vivem para além da aposentadoria. Então tem muita gente, por exemplo, na SBPC, se você for ver, mesmo na diretoria ou nos conselhos, que já são pessoas que estão aposentadas. Mas a aposentadoria não significa mais que você interrompe suas atividades, que você para de trabalhar. Você não para de trabalhar. Mas só que você pode dosar um pouco melhor o que você quer fazer e o que você não quer. Você pode evitar coisas que você não tem tanto interesse em continuar a fazer e escolher o que realmente te interessa, né? Então, eu acho que isso me caracteriza a minha atividade hoje. Além de ter mais tempo também, na medida em que você pode dosar e escolher o que você quer fazer, também para aproveitar um pouco a vida, né? A família, né? Hoje já tenho netos, né? Eu acho que isso também a gente precisa prestar atenção, né? Que nem só também da profissão e da academia é que a gente vive, né? Cada vez mais a gente tem que aprender isso. Então, hoje a minha atividade não é mais, eu não estou fazendo mais pesquisa de campo, mas eu viro uma espécie de comentador do trabalho dos outros. Eu poderia ter continuado a ficar na minha instituição, dando cursos e orientando, mas eu não quis fazer isso, porque eu achei que essa etapa já tinha terminado. Então eu prefiro hoje ficar mais livre, com menos compromissos com uma determinada instituição, para poder circular mais. Neste início de semestre eu dei 4 aulas inaugurais. Na minha instituição de origem, lá no museu, dei aqui, dei também em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná,
e dei também em mais algum outro lugar. Então eu faço essas palestras, e as palestras são de livre escolha. Então eu aproveito então para desenvolver os assuntos que estão me interessando. Até agora eu fui convidado para fazer uma coletânea dos meus trabalhos que ainda não foram publicados em livro, porque essas conferências geralmente acabam sendo publicadas em revistas científicas, ou aqui, ou às vezes também em outros países. Mas agora eu vou juntar isso, eu acho que vou chamar de conferências, esse novo volume. E é interessante, porque aí você fica com uma visão mais geral do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no mundo, você dialoga mais com pessoas de muitos outros lugares. Então eu estou satisfeito com esse trabalho, eu acho que eu estou sendo útil. E também o fato de você não estar nesse dia a dia, que às vezes é pesado nas instituições científicas. É bom que a gente diga isso, não tanto pela atividade de pesquisa, mas porque as instituições também, você é obrigado a assumir cargos de direção, cargos de responsabilidade, a carga burocrática também muitas vezes pesa, né? Mas quando você está aposentado é o melhor dos mundos, você não tem que assumir essas coisas, você faz só o filé mignon, você só come do filé mignon da profissão. Então eu estou muito satisfeito com isso. Quando eu não estou trabalhando, eu moro numa ilha. Eu moro na ilha de Paquetá, que fica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então lá eu tenho um círculo muito bom, assim, cultural, de pessoas muito interessantes. Outros cientistas sociais também estão lá agora. Quem comprou casa lá recentemente foi o José Murilo de Carvalho, que é um cientista político que eu conheço há mais de 40 anos, né? E também os artistas, né? E ando muito de bicicleta, faço um exercício, porque é uma coisa, depois que você está numa certa idade, você precisa ter certas atividades físicas regulares, são boas para a saúde. Eu tenho uma saúde boa, mas você se preocupa mais com isso quando você está mais velho, né? Então você caminhar, andar de bicicleta, nadar, então tudo isso eu posso fazer e acaba que isso, na verdade, não se contrapõe à minha atividade, porque você está caminhando, você está pensando, né? E aí você trabalha com mais calma. Eu avô? Pois é, eu gosto muito dos meus netos, agora eu não sou tão presente quanto eu gostaria de ser, porque eu não sou aquele avô tradicional de antigamente, que aposentou e fica em casa, entendeu? Não sou assim. Então, volta e meia eu estou viajando e eu tenho que, de alguma maneira, ajustar as coisas, né? Então, eu tenho que compatibilizar as minhas atividades com os netos, né? Então, agora em novembro, por exemplo, eu tinha uma reunião em Porto Alegre, numa data que meu filho resolveu festejar o aniversário da filha dele, né? Da Mariana. E aí eu tive que ajustar as coisas para poder ir a Porto Alegre, mas antecipar e para poder estar presente também na festa da Mariana. A gente tem que fazer essas coisas, né? Tem que fazer. Mas realmente o fato de você não ter obrigações tão fixas é muito bom. Porque às vezes quando você está no dia a dia da rotina, você deixa de fazer coisas que são importantes. Agora, por exemplo, eu acabo de passar uma semana que foi muito dura, mas foi muito significativa para mim, que foi acompanhando os momentos finais de uma amiga e ex-aluna, ex-orientanda minha. É duro você acompanhar o final de uma ex-aluna, querida amiga também, né? Mas eu pude dedicar uma semana inteira, eu e a minha mulher, a ficar lá. Em São Paulo, ela está em São Paulo, cuidando disso, cuidando dela e ficando com ela até o fim. Coisa que talvez em outras circunstâncias eu não pudesse fazer.